Glória a Deus. Deus abençoe a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí iniciando aí mais um momento de reflexão da Palavra de Deus, baseado aqui essa meditação nas lições bíblicas da CPAD, né? Estamos aí fazendo uma meditação, uma reflexão, um breve comentário da revista da CPAD, lições bíblicas, né? Estamos hoje aqui para tirarmos um momento de reflexão na lição de número 10, né? Que é a lição do dia 8 de março agora, domingo que vem, que tem como título Espírito Santo, o Capacitador. Espírito Santo, o Capacitador, tá bom? Então vamos fazer aqui uma leitura, um pequeno comentário sobre essa lição, né? Sala dos adultos. Quero convidar você aí para juntos, né, fazermos aí uma reflexão nesta lição gloriosa e meditarmos juntos, né, nesta lição da CPAD, tá bom? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família. Vamos fazer juntos uma oração. Te convido aí, você que estiver ouvindo aí pelo seu celular, no serviço, no carro, né, esteja ligado no trono conosco. Senhor, graças te dou por este dia que amanhece, esse início de manhã. Estamos aqui refletindo na tua palavra, nas lições da revista da CPAD, a qual o Senhor usa homens, né, para nos ensinar a tua palavra através da escola bíblica dominical. Continue abençoando a cada professor, professora da EBD, Senhor. Aqueles que ensinam com zelo, de graça e sabedoria, discernimento, para continuar sendo instrumento em tuas mãos. Visita os lares dos teus filhos, abençoando, guardando e livrando de todo mal. O Senhor que conhece e que sabe todas as coisas. E conforme iremos aprender na palavra de hoje, que o teu Espírito Santo é o que capacita. Nos capacita para sermos instrumento em tuas mãos, ó querido Espírito Santo. Nos enche da virtude, da sabedoria e da graça, pois precisamos para continuar te servindo, Deus Todo-Poderoso, para que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos aí, lição de número 10, 8 de março, né? Quero começar aqui, né, o título da lição, nós já falamos, Espírito Santo, o Capacitador. O texto áureo, né? Nós gostamos de refletir aqui. O texto áureo, verdade prática, leitura diária, é o ponto que a gente mais refletimos para entendermos o conteúdo da matéria de hoje, da lição de domingo, proposto, como vemos falando, para que os irmãos cheguem na escola dominical e venham interagir com o professor, o ajudando a conduzir a aula dentro do assunto proposto, né? Sabemos aqui que o comentarista dessa revista é o pastor Douglas Batista, um grande homem de Deus, que Deus está usando a sua vida para, através dessas lições, desse trimestre, abençoar vidas, para entender um pouco sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, né? O texto áureo está escrito assim, baseado e retirado do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A, que está desta maneira para nós. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Uma promessa feita ali pelo profeta Joel, vindo de Deus, no qual essa promessa se cumpriu
né? Se cumpriu e se cumpre ainda nos dias de hoje. O versículo completo diz assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha que coisa importante. Se nós estamos num contexto cristão, acreditamos em Cristo, servimos a Cristo, estamos como servos de Cristo, temos que atentarmos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é clara para nós. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, para quando crescer, não se desvie dele, do caminho. Então, se estamos de fato ensinando o caminho em que a criança deve andar, uma das coisas é necessário o cumprimento desta palavra na vida dos filhos do crente. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que coisa grandiosa para nós comentarmos aqui. O Espírito Santo, o capacitador. Bora. Quando os discípulos estavam em Jerusalém, eles estavam escondidos em Jerusalém. A ordem do Senhor já tinha sido dada para que eles anunciassem as boas novas. Mas a perseguição acalorada naquele momento, eles ficaram em Jerusalém às escondidas, se reunindo às escondidas. Porém, vamos encontrar Felipe, usado, capacitado pelo Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa. E o Espírito Santo o conduziu a Samaria. No momento em que os apóstolos, os homens, os que receberam os títulos maiores, os apóstolos escolhidos por Jesus, se escondiam em Jerusalém por causa da perseguição. O Espírito Santo, que capacita, que é o tema da lição, o Espírito Santo, o capacitador, aquele que vocaciona, aquele que impulsiona, encoraja, dá sabedoria e discernimento para o momento, conduz Felipe a Samaria. Quer dizer, no meio daqueles que não gostavam dos judeus. Poderíamos usar aqui a palavra no meio dos inimigos, já que os judeus já não eram bem vistos e os seguidores de Cristo pior ainda. Felipe é conduzido a Samaria. E em Samaria, ele é conduzido pelo Espírito Santo à praça pública. Os discípulos estão escondidos. Os apóstolos de Cristo, escolhidos por Cristo, na qual Jesus diz a Pedro que ele deveria ser aquele que iria à frente, aquele que deveria conduzir o rebanho. Os apóstolos, qual o Senhor deu a eles poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, no meio da perseguição, se escondem em Jerusalém. Mas a ação do Espírito Santo agora está ativa. A obra
agora começa a ser conduzida pela ação do Espírito Santo na vida do homem, do crente. E a prova disso espetacular é que Filipe é conduzido a Samaria, não para ficar escondido, não para ficar em quatro paredes, mas ele vai à praça pública. Na praça pública, ele apregou a Jesus Cristo, que foi morto, ressuscitou e foi recebido nos ares. Mesmo não sendo o apóstolo, sendo apenas Filipe, um servo, um simples discípulo. E a palavra vai nos ensinar que a cidade conduziu à praça, à presença de Filipe, toda espécie de pessoas, de enfermos, foram curados pela a oração que Filipe conduziu em praça pública. E não foi morto e apedrejado. Pelo contrário, ele revolucionou a cidade de Samaria, que o texto diz que todos foram à praça e se maravilharam daqueles sinais no qual o Espírito Santo agora está usando Filipe. E os rumores deste derramamento pentecostal em Samaria, através de um simples homem pequeno chamado Filipe, chega a notícia nos esconderijos em Jerusalém, onde se escondiam os apóstolos. E a palavra vai dizer que desce a Samaria, dentre eles Pedro, e é consultado se eles receberam o Espírito Santo, mas não é esse a questão. A questão é que poderíamos dizer que Filipe foi o fundador ali de uma igreja em Samaria, podemos usar essa figura. E a igreja agora está cheia, a cidade inteira está no culto, e os apóstolos chegam e tiram de cena Filipe, porque ele era pequeno. Os apóstolos agora tomam posse da igreja de Samaria, impõe a mão, batiza com o Espírito Santo. Filipe agora é conduzido ao deserto para pregar para uma, e não foi ali empossado o pastor de Samaria. É levado agora a pregar para uma alma. Diz a palavra que o próprio Espírito Santo o levou a pregar a uma alma no deserto. Ele poderia dizer assim: poxa, agora a hora de ser honrado novamente, eu sou levado ao deserto. E passa-se muitos anos após ele pregar para aquele homem no deserto, batizado, e a palavra de Deus silencia-se sobre Filipe. E começa a surgir agora outros acontecimentos, na qual Paulo se destaca como um dos principais pelas Escrituras. Passa-se anos, mais de 20 anos. Paulo agora, depois de já colocar regras na igreja, de proibir mulher de falar na igreja, na qual ele diz: não permito que esteja calado, se tem dúvida pergunte ao teu marido em casa. Paulo não aceitava a mulher falar na igreja. Mas, passado muitos anos, o Espírito Santo não se esquece de ninguém.
e nada fica sem resposta, e o contexto vai se encaixando. E quando nós olhamos para a profecia de Joel, diz para nós, e nós já lemos, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e aqui está o versículo. A parte B diz: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que lindo a palavra que Joel escreveu lá atrás. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E não deixou só no filhos, genérico. Filhos e filhas. E Paulo, agora, muito respeitado, conceituado, chega à casa de Filipe. O profeta Ágapo estava lá. Filipe recebe a comitiva em sua casa. E o chefe é Paulo. Com certeza houve uma oração, houve louvores, houve palavra. E em um determinado momento vai dizer o texto para nós: que as tuas filhas, olha aí, o cumprimento da palavra de Joel, profetizaram, e não foi ao Léo, foi para Paulo. E eu entendo que, conjecturando, quem sabe, pelo contexto eu entendo e tento imaginar que quando as duas filhas de Filipe começam a profetizar, eu entendo que parece, pela leitura, pela interrupção do profeta Ágapo, que Paulo iria silenciá-las, porque ele não aceitava a mulher falar. Logo duas. E jovens. Mas o profeta Ágapo se apresenta porque ele era respeitado. Interrompe. E quando ele fala e confirma as profecias das duas filhas, com a figura do cinto, é como se ele dissesse: elas profetizaram de Deus, e aqui quem opera é o Espírito Santo. É como se ele dissesse: leu Joel, Paulo, aquele que era doutor, mestre, aprendeu ao pé de Gamaliel, respeitado entre todos, com cartas em suas mãos, dado por Roma e pela igreja, e agora apóstolo de Cristo, um homem poderoso, respeitado, conceituado, teve que aprender pela boca de duas jovens, e o profeta Ágapo, como se dissesse assim: aprendeu, Paulo? Que o Espírito Santo capacita quem ele quer, que o Espírito Santo usa quem ele quer. Então Paulo aqui, mesmo depois de uma posição de grande experiência por levantar líderes e igreja em toda a região, aqui já no final quase do seu ministério, ele teve que aprender algo novo, no qual ele não aceitava, não concordava, mas o Espírito Santo preparou o momento exato para honrar Felipe. Olha só, que mesmo, aí eu te digo, às vezes você está assim: que injustiça aconteceu comigo, que injustiça aconteceu com minha família. Eu fui lá, preguei em Samaria, fiz todo o movimento, e depois a igreja esqueceu de mim, não me honrou, não me deu trabalho. Surgiu aí Paulo, surgiu Barnabé, surgiu tantos, Timóteo, surgiu fulano. Estou aqui há mais de 20 anos, sendo crente, ensinando minha família, e todos receberam igrejas, e eu nada, não fui honrado, não fui consagrado. Mas o Espírito Santo
exalta Filipe dizendo, em outras palavras, eu entendo assim, que ele foi um grande sacerdote na sua casa, preparando as suas filhas para receber o cumprimento da palavra que Joel fez nas suas filhas. E elas profetizaram. E de Deus. E de Deus. Aqui é só para nós avaliarmos que o Espírito Santo, ele usa quem quer, na hora que quer, e ele não se esquece de ninguém. Então Filipe, muitos anos depois, parecia esquecido no cenário. O Espírito Santo mostra que estava agindo na sua vida, agindo na sua casa, agindo na vida das suas filhas, né? Então, Deus está agindo na sua família. Continue fiel, continue sendo servo e serva de Deus, que na hora certa o Espírito Santo é que irá capacitar e exaltar a sua vida e a da sua família. Fique em paz, tá bom? Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Então, você vê aí o Espírito Santo, ele capacita com poder, olha aí, a igreja. Então mostra-se que Filipe e a sua família estavam capacitados, estavam preparados. Mesmo que não apareceu no cenário, o fato dos apóstolos e Paulo chegar agora à casa de Filipe para realizar esse culto, na onde Deus falou com ele, através da Filipe, mostra-se algo que às vezes passa desapercebido. Já é nos ensinado nos dias de hoje que culto, ponto de pregação, não é na casa de qualquer pessoa. Então, com certeza o culto que Paulo estava na casa de Filipe é porque Filipe tinha um bom testemunho. Filipe tinha uma boa conduta. A presença de Paulo em sua casa, a presença do profeta Ágapo em sua casa, já era mostrando que Filipe era de boa índole, reputação e guardou a palavra por esses mais de 20 anos. E agora o Espírito Santo vem selar e dar honra ao trabalho na casa de Filipe. Olha aí eu te digo, a tua casa está preparada, ela está pronta para receber as pessoas, para que aconteça um culto pentecostal, como houve na casa de Filipe, aonde os próprios filhos irão ser cheios do Espírito e profetizar até para o maior da casa. Olha aí. Vamos lá, leitura diária. A leitura de segunda-feira se encontra em Joel, né? Já começamos a ler. Leitura de segunda-feira, capítulo 2 de Joel, versículo 28 e o 29. A promessa do derramamento do Espírito Santo alcança todo tipo de pessoas do reino. Olha aí, do reino. Diz assim, vamos ler de novo o versículo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então ele abrange a todos do reino. Então o Espírito Santo é o capacitador de quem faz parte do reino. Aí, meu amigo, meu irmão, minha irmã, é o que diz a palavra. É todos, ele capacita a toda a carne. Olha aí. E há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Todos aqueles que são participantes do reino. Seja servo ou serva, filho ou filha, homem
ou mulher. Ele capacita. Não precisa de título. Olha aí, Filipe e as filhas de Filipe não precisaram de título para serem capacitados pelo Espírito Santo. Então eu lhe digo, nesta manhã, busque a capacitação do Espírito Santo. Então, busque a santificação, busque a santidade, busque agradar e não desagradar ao Espírito Santo, porque ele não habita na imundícia. Purifique-se a si mesmo, né? Lave-se no sangue do Cordeiro, peça perdão dos seus pecados, busque andar como Cristo andou, busque ter a mente de Cristo, se desvie da aparência do mal, que o Espírito Santo vai encher a tua vida, dos teus filhos, das tuas filhas, de toda a carne. Seja a tua casa um celeiro de profetas, como era a casa de Filipe. Não importa se homens grandes estão por aí, e a igreja da época esqueceu de mencionar Filipe. O Espírito Santo fez com que a igreja, Paulo, Ágapo e demais, fosse à casa de Filipe e presenciasse, registrasse nas portas da Bíblia Sagrada, para ver que não precisou ele estar em evidência, para que o Espírito Santo capacitasse a sua família para a obra. Imagine a obra que Filipe fazia na sua vizinhança, que a Bíblia Sagrada, os Escritos não revelam. Mas naquele dia será recompensado pelo Senhor. O teu trabalho não é vão no Senhor, não é isso? Terça-feira, a leitura diária de terça-feira se encontra em Atos dos Apóstolos, olha aí. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha aí. E todos foram cheios do Espírito Santo. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E chegou um dia aqui que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Por quê? Porque estavam reunidos em oração e no mesmo sentimento. Será que quando você vai à igreja, o teu coração, o teu sentimento, o teu coração é puro e limpo e o teu sentimento é para o crescimento de todos? É para o bom relacionamento de todos? É para a glorificação do nome de Deus? Ou você acha que só quando você é usado, quando você é honrado, quando você está em destaque, é que o Espírito Santo de Deus te enchendo, é que vai estar tudo bom? Não. A promessa é para todos serem cheios do Espírito Santo de Deus. Quarta-feira, Atos 2, 38 e 39. A leitura de quarta-feira, 38 e 39, o versículo do capítulo 2. A promessa do batismo no Espírito Santo é para todos os que creem. 38 e 39, olha. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, olha, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ali. Então não cabe a mim, a você dizer e escolher quem deve ser usado. Ah, deveria ser eu que canto hoje, deveria ser eu que pregava hoje. Ah, se tinha que eu orei, eu meditei, eu preparei e não foi me dada a oportunidade. Não. Está errado. Está errado. Olha, a promessa diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ele usa quem Ele quer. Ele capacita a quem Ele quer. Leitura de quinta-feira. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 7. Capítulo 12, 4 e 7, que diz assim: os dons espirituais são diversos, mas vêm do mesmo Espírito. 4 e 7 do capítulo 12 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de maravilha, e a outro, profecias, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meu irmão e minha irmã, devemos entender o que o Espírito Santo quer de nós e para que Ele nos capacitou. Não adianta eu ficar olhando o dom que o Espírito Santo capacitou o outro crente. Eu preciso olhar para o dom que o Espírito Santo quer me capacitar ou me capacitou. Então temos que identificar e perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer ou para que Ele nos capacitou em sua obra. Então, é para todos. Não, mas eu não tenho, não recebi. É para todos. A promessa do derramamento é para todos. E o Espírito Santo reparte, particularmente, capacitando para o bom andamento e o crescimento da obra a todos. Então, a cada um, Ele repartiu o dom. E deu a uns a variedade de dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então não enterre o teu dom. É que às vezes a gente olhamos o dom de alguém e queremos aquilo para nós, mas o Espírito Santo te deu outro dom. Então se alegre no dom que Ele te deu. Se Ele te deu o dom de pregar, não queira ser cantor. Se Ele te deu o dom de cantor, não queira ser pregador. Agora, se Ele te deu os dois, glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 14. 1 aos Coríntios, 14, 12 e o 26. Os dons espirituais são para edificação da igreja. Versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Você quer dom espiritual para quê?
Você quer ser usado na igreja para quê? Você quer ser destaque na igreja para quê? Para sua promoção ou para a edificação da igreja? Se for para a edificação da igreja, esteja apto a servir, esteja apto a sofrer, esteja grato por ser usado e esteja disponível à igreja. Porque tem pessoas que querem o dom, querem o talento, querem o cargo, e na hora que lhe é concedido o cargo e ela recebe o talento, ela quer usar para o seu bel prazer, quer usar do seu jeito, na sua hora, quer para a sua vanglória, para a sua honra. Se ela não for honrada, ela não usa o dom. Se ela não aparecer, ela não usa o dom. Ela recebeu o dom para a edificação da igreja, ela recebeu o talento para a edificação da igreja, mas ela esconde. Por exemplo, a pessoa tem um talento, ela recebeu um talento na igreja, ela é boa em alguma coisa, ela é boa em ensinar, ou ela é boa em servir, ela é boa na fé, ela é boa em fazer. Vamos supor, a pessoa ela é boa professora, ela estudou, o Espírito Santo capacitou, e ela sabe falar bem, sabe expor, mas não quer dar aula de escola dominical, porque não vai aparecer. Entendeu? A pessoa tem algum talento que poderia ser usado na igreja, mas se ela não for a primeira, se ela não for o destaque, se ela não for bajulada, se ela não for honrada, ela não faz. Ela faz para outro de fora, mas não faz para a sua igreja local. Ela faz para outra igreja, embora sendo às vezes até do mesmo ministério, mas na minha igreja local eu não faço. Ela faz para a igreja do colega, do outro pastor, do outro irmão, do amigo, às vezes de outro ministério, do meu ministério. Não é questão de ciúmes, de pode ou não pode, não. É questão de que o dom é para a edificação da igreja. Por exemplo, a pessoa ela é dizimista. Ela congrega em Rio Grande da Serra, na igreja A. E ela dá o dízimo em Mauá, na igreja B. E há aqueles que ainda dizem, não, é a mesma igreja, é o mesmo ministério. Então eu poderia dizer assim, eu vou pegar o meu salário, vou fazer despesa e vou comer na casa do meu tio, todo mês. E vocês se virem. Eu caso, não, é tudo família, mas o meu dinheiro eu levo para casa dos meus familiares e não para a casa que está a minha esposa. Isso é o dom, é para a edificação da igreja. Então, se você tem um talento, se você recebeu de Deus a inteligência, a capacidade para exercer alguma coisa, não diga que você está fazendo, que nem alguns dizem, não, Deus está me usando para edificar vidas, eu estou ajudando vidas, eu estou ajudando a igreja, eu estou usando meu dom, meu talento, aquilo que Deus me capacitou, eu estou fazendo para vidas, para almas, estou fazendo por Deus, para Deus, para o reino. E na igreja que tu congrega? Você está edificando a igreja que você congrega? Não, lá eu não tenho espaço, lá eu não. Aí você faz na outra, para poder dizer que você tem o dom, que você tem o talento, que você tem o conhecimento, que você tem a capacidade. Aí você faz na outra. Teu pastor te chama para cantar na quarta, você fala, não posso. Mas quando o convite é lá na outra igreja, você vai na quarta, vai na segunda. Na tua igreja, você não vem e fala, hoje estava gripado, hoje estava chovendo, hoje estava cansado, hoje eu tinha algo para fazer. Mas o convite na outra igreja, você vai gripado, vai doente, ele chega lá, irmão, isso é para a glória de Deus. Eu estava gripado, mas eu vim, o meu compromisso porque é para Deus, na outra igreja. Na tua não. Na outra igreja, mas é tudo povo de Deus, é o mesmo ministério. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu volto a falar, alguma coisa está errada.
você tem a capacidade, o dom para a edificação da igreja, você congrega em tal lugar, é membro em tal lugar, tu faz para todas as outras igrejas, mas para a tua tu não faz. Aí a culpa é do pastor, a culpa é da irmã, a culpa é do líder, a culpa é da pessoa que está na frente, a culpa é lá do departamento, a culpa é da panelinha aí. Tem alguma coisa errada. Será que é errado? É todo mundo da tua igreja que está errado e só você está certo? Aí você arruma mais um triste, mais um murmurador, aí faz lá uma panelinha de 5, 6 murmuradores, faz para outro melhor, faz para o outro dizendo que faz para Deus, e para aonde você está enxertado, tu não faz. Cuidado, porque diz a palavra que o galho que secou, que não dá fruto, corta e lança no fogo. Gálatas 5:22. Aos Gálatas 5:22. Aos Gálatas 5:22. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: o fruto do Espírito é a evidência contínua de uma vida de plenitude do Espírito. 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E aí? O fruto do Espírito só tem quem tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você? Então, você tem que ter o fruto. Amor. Você tem amor pela tua congregação? Você tem paz com os irmãos da tua congregação? Você é bondoso, manso, tem temperança para os da tua congregação? Ou você só é bonzinho? Você só tem tempo, só se dedica para os de fora? Aí, imagina quando casar a dedicação. Meu Deus. Ajuda eu, Jesus, ajuda eu ser crente, Jesus, ajuda eu. Irmãos, ajuda eu ser crente. O assunto é delicado se a gente for aprofundar, né? Leitura bíblica em classe, olha só. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E aí, jovem? E aí, filho? Você profetiza? Você profetiza? Você está cheio? Eu tenho Deus na vida, eu estou fazendo para Deus, eu sou crente. Tu tem visões? Aborrecendo os irmãos que você congrega, entristecendo os irmãos da tua congregação, entristecendo o teu pastor e alegrando o coração do outro. Do outro. Não, mas o outro é meu pastor também. Tá bom. Parabéns. Grande visão. Vamos lá. E vós, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Cumprindo-se, Atos 2:1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 8. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito
é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um o que for útil. Só que tem pessoas que parecem que é espírito diferente. Ela só faz lá e aqui não. É espírito diferente. Não é o mesmo espírito. Porque as pessoas aqui estão fazendo e você aqui não faz, mas lá você faz. Então é outro espírito. Porque com os daqui você não bate o espírito. Bate o espírito com os de lá. Que você não tem nada a ver. É Deus. Vamos lá. Introdução. A palavra-chave é poder. A promessa de derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço do reino de Deus. Nesta lição veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade, testemunho eficaz no mundo. E aí? Por que eu gosto de comentar? Se a gente entende, irmãos, aqui a leitura diária, a gente consegue entender o que o escritor vai falar. Porque é o mesmo Espírito. Aí você pode dizer assim, o que isso tem a ver com a lição? Está aqui, ó. Né? Como eu paro mais na leitura diária, alguns podem dizer assim, não, o que isso tem a ver com a lição? Capacitação, com honra, com obediência, fazer para a sua igreja, está aqui, ó. Quem recebe o Espírito Santo, que capacita para o serviço do reino, aí o escritor da revista e da lição, ele vai mostrar dentro do contexto aqui, que o Espírito distribui os dons e conduz a igreja que ele conduziu, que ele concedeu os dons para manifestação sobrenatural, promovendo a unidade. Olha aí. Santidade e testemunho eficaz no mundo. Que unidade? Aí eu digo. Que unidade dessa pessoa que está cheia de Deus, que tem talento, que tem dom, que sabe fazer isso, que sabe fazer aquilo, faz para outra igreja, faz até do mesmo ministério, faz para outro pastor do mesmo ministério, mas para a igreja que ele congrega, ou ela congrega, ele não consegue ter essa unidade, ele não consegue fazer. Com os irmãos da igreja que ele congrega, ele só vai por quê? Porque às vezes a mãe ou o pai não sai de lá e ele tem que ir para manter a aparência. Às vezes tem o namoradinho, a namoradinha, às vezes tem a esposa, tem o esposo que não quer sair, aí ele fica lá, mas não tem o mesmo Espírito. Aí eu te digo, é a igreja que não tem o Espírito Santo ou é a pessoa que não tem o Espírito Santo? É a igreja que está errada ou é a pessoa que está errada? Então quer dizer que a igreja está todo mundo errado, só a pessoa está certa? É a última bolachinha do pacote? Está difícil, muitos aí, está difícil. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Uma promessa de abrangência universal. Né? Então a promessa, como nós já lemos, é para todos. Então Joel profetizou 800 anos lá atrás, antes de Jesus. E no tempo dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo veio, encheu e capacitou para a unidade da igreja. Crescimento, aperfeiçoamento, isso para selar a nova aliança. Então, derramou-se toda a carne, tem uma abrangência universal, porque isso está alcançando as nações, alcançou, chegou até nós, chegou aqui no Brasil, passou as fronteiras, ultrapassou, alcançou jovens, velhos, homens, mulheres, livres, servos, escravos e alcançou todos. Porque a promessa é para o que está perto, que está longe, é para todos. Entendeu? Vamos lá. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito Santo acompanha de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos profetizarão. Olha aí. Você é cheio do Espírito Santo? Se te entregar o microfone, sai Bíblia? Prega a Bíblia? Prega a Bíblia? Cheia do Espírito Santo?
tem manifestação sobrenatural? Ou é só nos bastidores que nem rato? Minando a obra, falando mal de A, falando mal de B, falando mal. Para isso a língua é boa, né? Para falar mal de. A língua de certas pessoas é para fazer grupinho, fazer complô, fazer panelinha, para falar que a liderança está errada, que o grupinho lá está errado, que os regentes está errado, que os dirigentes do departamento está errado, que são bajuladores, que são do grupinho do pastor, que o pastor está errado, que os presbíteros estão errados, um ou outro que está certo, porque faz parte do pensamento dessa pessoa que se diz cheio do Espírito Santo. Mas quando você procura visível a manifestação do Espírito Santo, a língua dela não é língua estranha, não. É língua de confusão. Vamos lá. A visão dela é visão de derrubar a igreja, de separar a igreja, de quebrar a igreja. Ela torce para que dê errado, para ela dizer assim, eu estava aí, não me usou. Tem pessoas que torcem para o departamento quebrar para dizer, eu não era o número 1, não me usavam, tá vendo? Se fosse eu. Deus pesou a mão, tem gente que ora para Deus pesar a mão, porque certo está ela, os outros está tudo errado. Que coisa, hein? A pessoa nem saiu da fralda às vezes ainda. Aí fez um curso, tem o seu salarinho, o pai e a mãe da liberdade, aí se acha todo inteligente, toda sábia. E contra meia dúzia que bajula, dá tapinha nas costas, você está certo, você está certo. Um monte de gente sem experiência nenhuma. Só falatório. A língua só para falar e criticar. Na hora de ver a manifestação sobrenatural visível, só se chamar o bonitão ou a bonitona e dizer assim, faz aí que você é 10. Aí ela faz para mostrar que ela é 10. Aí divulga, aí fala, convida amigo, parente, vem, porque hoje eu vou estar em destaque, hoje eu vou pregar, aí convido um monte de gente, hoje eu vou cantar, aí convido um monte de gente, hoje o trabalho que eu fiz na igreja vai ficar em destaque, aí chama um monte de gente, quando é o outro, aí divulga do A, divulga do B, divulga do C. Eita Deus, pega eu. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Finalzinho, tópico 2, né? A promessa de ação sobrenatural. Aí eu te digo, você tem cultivado comunhão na tua igreja? Ou você consegue ter amizade com os crentes de todas as igrejas? Da tua igreja não consegue. Tem uma coisa estranha aí. Deixa eu te dizer um negócio, não vai para outra igreja não. Tu vai atrapalhar eles lá. E continue sendo visita lá, porque visita é bom, né, irmão? Visita. Quando a gente chega num lugar, né, as pessoas, quando alguém chega na nossa casa, a gente tenta receber bem para mostrar que a gente sabemos receber bem. Então a gente, né, mesmo que a gente não gosta da pessoa, a gente dá um sorriso e tal, né, para dizer que sabe receber bem, que somos educados, né? Às vezes eles estão sendo a mesma coisa com você. Te usando, aproveitando do teu dom, do teu talento. Vai para lá. Não vai não, tu vai estragar lá o negócio. Lá tá bom. Tá ruim aonde tu tá. Continue aí, atrapalhando onde tu tá, que o povo aqui você tá atrapalhando já tá acostumado com você. Uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias, né? Então, naqueles dias, Pedro fala que o Pentecostes é um cumprimento da palavra. Atos 2,17, Pedro fala sobre isso, né? A promessa do Espírito Santo é universal, atual, e se cumpre em todos os que invocam o nome dele. Então, se você não é batizado, não é cheio de Espírito, invoque, busque, porque a promessa ela é atual. Ponto 2, o cumprimento, poder para testemunhar.
O Espírito Santo veio com o poder do alto, olha aí. É a terceira pessoa da Trindade. Teve o derramamento no Pentecostes, cumprindo a profecia. Jesus ia subir e falou a mesma coisa, né? Eu não vou se apegar nos detalhes, porque nós estamos só num panorama, né? Depois, ponto 2, nós vamos ver aqui os sinais da descida do Espírito Santo. Tem que ter os sinais. E os sinais ali naquele dia foi as línguas repartidas, o vento que veio como fogo, tal. A evidência do revestimento, a evidência, né? Falar em outras línguas. Falar em outra língua não é ficar fofocando pelos cantos aí, minguando a obra, não. Falar em outras línguas é ser cheio do Espírito Santo e fazer a obra, mesmo que isso lhe custe a vida, né? Depois o tópico 3, a continuidade do derramamento do Espírito Santo, a extensão da promessa do Espírito Santo. Então Pedro saiu pregando, né? E ele assegura que é para todos. Nós vamos ver isso lá na casa de Cornélio, né? Olha o que diz aqui, ó. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Em Samaria e Éfeso foi o derramamento após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Então, isso é o novo nascimento, só para quem nasceu de novo. É só para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, irmão, fica aí arrumando enrosco, intriga. É duro falar, é duro. Mas muitos que vivem aí no enrosco, no embaraço, é que não nasceu de novo. Corre um grande risco de não ter nascido de novo. Porque o que nasce de novo, irmão, o fruto do Espírito Santo está nele. Ele é manso, ele é benigno, ele é longânimo, ele é bondoso, ele perdoa, ele sofre, ele padece. Tudo para a unidade do corpo de Cristo e para o bom andamento da obra. Ele suporta. Agora as pessoas que estão vivas ainda, não morreu, né? Novo nascimento, tem que morrer a velha criatura e nascer nova. Agora quem não morreu ainda, dói, não aguento, não suporto, não aceito, não vou deixar passar, faz birra, e tal, e por aí vai. Está vivo, né? Mas está morto. O Espírito opera com diversidade e unidade. Então, o Espírito Santo ele opera com diversidade de dons, mas com unidade. Eu falei uma vez que se você tiver meia-noite passando em frente de um cemitério e você vê uma pessoa vindo, faltando um braço e o outro faltando uma perna na rua, você pode ficar até meio assim, cabreiro, meio assustado, né? Mas é normal ainda. Você vai olhar assim, poxa, o camarada sem uma perna, o camarada sem um braço, você pode até ficar meio assim, desconfiado. Agora, se você vê só uma perna andando sozinha, assim, o corpo, meu irmão, já pensou? Meia-noite, você passando em frente do cemitério e vê uma mão andando, se arrastando sozinho na rua, uma perna. Tem crente que acha que é assim. Ele está cheio do Espírito Santo e sai por aí sozinho. Sai por aí, abandona a sua igreja local, abandona o corpo, que ele está enxertado, e quer fazer parte de outro corpo. É estranho isso daí. Né? Estranho. Tem alguma coisa errada aí. O Espírito distribui dons com propósito. Olha aí. Qual é o propósito? Ele te dá um dom, te dá um talento, te capacita no mundo afora, te dá um talento, uma sabedoria. Você estudou, mas eu estudei para isso. Tudo bem, você estudou. Mas quem te capacitou? Você estudou. Então quer dizer que é para gerar divisão no meio do povo que você disse que aceitou Jesus e está ali congregando. Meio esquisito esse espírito que a pessoa recebeu, hein? Os dons não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino. Então tem pessoas que têm um talento, estamos aí na era digital, ela tem um talento para ostentação, né? Não para o serviço do reino, edificação da igreja, a glorificação de Cristo,
O Espírito Santo distribui com propósito para o que for útil e os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que enterra o dom e impede o seu uso. Então, quer dizer, a soberba, a vanglória. Se você está usando para soberba, para mostrar que você faz, eu sou, olha aí, não me valorizaram, estão me valorizando aqui. Eu vou usar aqui porque aqui me valoriza, aqui eu não. Isso é vanglória. Não foi para isso que o Espírito Santo te deu. Então você não recebeu do Espírito Santo. E se é negligente, quer dizer, está em falha com a tua igreja, está em falha com a tua congregação, está em falha com o teu povo, está em falha com os teus irmãos. Tem culto quarta-feira, tem culto sexta-feira. Na tua igreja tu não vai, vai de vez em quando. Agora na outra tu vai com sol, com chuva, porque lá você vai manifestar o teu talento. O Espírito não é o mesmo que está ensinando aqui, o pastor. Não. Não. Portanto, cada crente é chamado a exercer o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. A pessoa, ela consegue ter tempo para servir com o seu dom e talento a todas as pessoas do mundo. Mas para a igreja que ela congrega, aí você vai perguntar, ela fala, é que lá não me valoriza, lá não me reconhecem, lá não tenho espaço, lá não posso falar o que eu quero, lá não posso expor tudo o que eu sei, lá não vai ser do meu jeito. Eu quero mostrar todo o meu talento. Falar o quê? Eu acho que tem nem o que falar, né, irmãos? É só orar. É só orar. Eu acho que deu para nós refletir um pouco. Os irmãos orem por mim, orem pela minha vida, para que o Senhor me dê sabedoria, me perdoe dos meus erros, dos meus pecados, e assim oremos uns pelos outros, para que o Senhor nos cubra com seu sangue, que a gente venhamos ser irmãos humildes o suficiente para reconhecer que sem Ele não somos nada e ninguém, e se recebermos dele alguma coisa, vamos usar para a honra dele, para a glória dele, para o crescimento e edificação da igreja dele e principalmente do povo no qual eu estou inserido. Tá bom? Vamos lá. Senhor, graças te dou por esse dia, por esse momento de reflexão. Que teu Espírito Santo alcance os lares, as famílias, nos dando sabedoria e discernimento e nos livrando de todo o mal. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe o que cada um precisa. Guarda, livra e concede, Senhor, tudo o que precisamos e que seja para a tua honra e glória, Senhor. Nos ensina, nos capacita e nos conduz na tua presença. Que venhamos ser crentes zelosos, fervorosos e que venhamos aprender a trabalhar para a unidade do corpo de Cristo. Deus, guarda-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.